do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com vestes resplandecentes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Eles, porém, disseram-lhes: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e no terceiro dia ressuscitar. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas estes acharam tudo isso um delírio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Estamos no tempo pascal, nós não podemos nos esquecer disso, né? É tempo de Páscoa, é isso mesmo, Paulo, feliz Páscoa. Esta leitura, inclusive, faz parte da liturgia desse tempo pascal. Nós lemos esse texto na primeira semana, logo depois do dia da Páscoa, na primeira semana da Páscoa, nós já lemos esse texto na liturgia. Né? Faz parte da liturgia ler os textos sobre a ressurreição de Jesus. Esse período estamos lendo também sobre Jesus aparecendo aos discípulos, Jesus ressuscitado, aparecendo e atuando ali junto aos discípulos. Bonito esse texto aqui. Mas eu gosto muito desse texto por um motivo seguinte. Esse texto aqui mostra para nós 2 tradições bíblicas. Conta para nós um jeito de como é que nós devemos ser cristãos a partir da ressurreição de Jesus. Porque a gente veio de um tempo de quaresma, né? Quaresma, a gente é levado a rezar, a gente é conduzido à oração. E aí a gente explode na Páscoa, e a gente precisa continuar vivendo esta alegria na Páscoa. Mas às vezes pode acontecer da gente ir meio esquecendo disso. O dia a dia, o cotidiano, esquecendo de tudo que a gente viveu na quaresma em preparação para a Páscoa, e esta Páscoa agora continua, por isso que a Paula me lembrou bem, vamos continuar dando feliz Páscoa aí para o nosso irmão. Estamos no tempo pascal, tempo da alegria, a alegria maior da nossa vida. E este texto nos lembra como é que nós devemos agir, viver, como cristãos, como católicos, a partir do dia da ressurreição. Porque, como eu disse, aqui nós temos o que nós chamamos de 2 tradições. Vamos lá. As primeiras que viram, que testemunharam a ressurreição, foram Maria Madalena e as outras mulheres que estavam com ela. Elas viram algo sobrenatural ali acontecendo. Porque elas entraram no túmulo, o túmulo estava vazio, mas 2 homens com vestes resplandecentes apareceram a elas. Elas viram ali uma manifestação de Deus. Testemunharam essa manifestação de Deus, e esses homens disseram: Jesus ressuscitou. E o que elas fizeram? Imediatamente anunciaram a ressurreição. Mas depois vêm os apóstolos. No primeiro momento, eles acharam aquilo tudo muito estranho, mas Pedro não. Pedro correu até o túmulo, chegou lá, já não tinha mais os 2 homens resplandecentes, só tinha o pano no chão. E Pedro, pela fé, acreditou. Essa é a dinâmica da nossa vida. Como assim, Denis? Bom, vamos explicar isso geograficamente. Lá no território onde Jesus viveu, na terra prometida, na terra santa,
Esta terra aqui, nesse período de Jesus, é dividida em duas grandes regiões. Primeira, a Galileia. A Galileia é onde Jesus anunciou, onde Jesus viveu com os discípulos, ensinando a eles, operando milagres, operando curas, fazendo tantas coisas maravilhosas. Por isso a região da Galileia é considerada a região do anúncio. É de lá que vem esta tradição de Maria Madalena, anúncio. Mas a outra região é a região da Judéia, onde está a capital Jerusalém. Ali está Pedro. Nos Atos dos Apóstolos nós vamos ver Pedro, o primeiro Papa. Estamos tanto falando agora, né? Com o falecimento do nosso querido Papa Francisco, as orações e expectativa para o conclave, o próximo Papa. Pedro, o primeiro Papa, que olhou o túmulo vazio e acreditou pela fé, representa Jerusalém, a tradição da Judéia, de Jerusalém, que é a tradição da fé da igreja. Então, se nós unirmos essas duas tradições nesse mesmo texto, o que nós temos? Pedro, que acredita na ressurreição de Jesus pela fé, porque lembra, ele viu o túmulo vazio, ele viu apenas os panos no chão, ele não viu homens resplandecentes. É pela fé que Pedro acreditou. Já Maria Madalena é a tradição da Galileia, é a tradição do anúncio. Ela viu, acreditou e anunciou. Essa é a síntese da vida cristã pós-Páscoa. É acreditar em Jesus ressuscitado com toda a força, com todo o coração, com toda a vida e anunciar Jesus ressuscitado. É a nossa vocação, é a nossa missão, é a nossa vida. Então, se você viveu lá a sua quaresma, se preparou para a Páscoa, viveu a Páscoa, está vivendo esta Páscoa, é a sua missão de vida agora. Crer em Jesus ressuscitado com todas as tuas forças, pela fé. Você, como Pedro, não viu, você estava lá no túmulo na hora que Jesus removeu a pedra e subiu aos céus, você estava lá, olhando, falou: ô Jesus, o senhor está indo? Tchau, meu filho, estou subindo ali aos céus, daqui a pouco eu volto aí. Você estava lá? Não estava. Nem Pedro estava. Pedro chegou lá, já estava vazio o túmulo, só tinha uns paninhos lá no chão. E pela fé Pedro acreditou. Então, pela fé também, nós somos chamados a acreditar nesta ressurreição, a viver esta ressurreição pela fé. Mas não só isso, assim como Maria Madalena, nós somos chamados a, acreditando pela fé na ressurreição, a anunciar aos outros essa ressurreição. É isso que esse texto representa para nós. E interessante que logo depois vem o texto dos discípulos de Emaús. Porque os discípulos de Emaús souberam de tudo isso. Souberam que Pedro foi lá e testemunhou o túmulo vazio e que acreditou. Souberam que as mulheres viram os homens resplandecentes e testemunharam e anunciaram Jesus ressuscitado. Mas os discípulos de Emaús, eles mesmo assim ficaram com uma duvidazinha, né? Eles ficaram uma duvidazinha. Eles falaram o seguinte, quando Jesus apareceu a eles, eles nem sabiam que era Jesus. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo, elas até nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E elas voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos, que é Pedro, até foram lá ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Mas eles não viram Jesus. E a gente ainda está duvidando. Eles não acreditaram. Eles souberam, sabiam, está vendo? Eles sabiam que Pedro foi lá. E que Pedro acreditou pela fé. Eles ouviram o que as mulheres disseram. Nós vimos 2 homens com roupas resplandecentes e eles anunciaram: Jesus ressuscitou. Elas viram a manifestação de Deus. E os discípulos de Emaús não acreditaram. Estavam em dúvida. Você talvez esteja assim. Viveu Quaresma, viveu a Páscoa, a Semana Santa, a Páscoa, e talvez ainda está duvidando. Talvez ainda não está se entregando de verdade a esse Jesus ressuscitado.
Talvez está lá com uma duvidazinha, né? Será que isso aconteceu mesmo? É que eu tenho um amigo que fala para mim que não foi bem assim. Mesmo eu lendo aqui na Sagrada Escritura, igual os discípulos de Emaús, mesmo eles tendo sabido que Pedro foi lá e viu o túmulo vazio e acreditou, mesmo eles tendo ouvido das mulheres que elas viram 2 homens resplandecentes, mesmo assim eles não estavam acreditando. Talvez você está falando assim, será que também, tá bom, eu até estou acreditando que Jesus ressuscitou, mas será que foi para mim mesmo? Será que Jesus age na minha vida mesmo? Será que foi para mim mesmo, como falaram lá na Semana Santa? Que Jesus morreu e ressuscitou? Não sei, porque minha vida parece que está até continuando do mesmo jeito. Aí vão surgindo essas dúvidas. Daquela pessoa que fala assim, não, você está viajando na maionese. Ali é só um feriado, meu filho, para você ir para a praia. Semana Santa, só um feriado. E no máximo é uma lembrança do que aconteceu lá atrás, que já passou. Não. Pela fé, nós vivemos a morte e ressurreição de Jesus. E Ele nos ressuscita com Ele, para uma vida nova, e uma vida que anuncia isso aos outros. Isso aconteceu e acontece conosco. A gente não pode ficar como os discípulos de Emaús, vendo que isso aconteceu, vendo as pessoas que falam conosco. Pedro falou, eu fui lá, estava vazio mesmo, eu acredito, Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio. As mulheres falam assim, nós vimos 2 homens resplandecentes, a manifestação de Deus lá, como anjos, e eles disseram para nós, Jesus ressuscitou. E os discípulos de Emaús ainda estão com dúvida. Meu irmão, minha irmã, a Páscoa, a ressurreição de Jesus é o que de maior pode acontecer na nossa vida. Nada melhor vai acontecer na nossa vida do que isso. É o máximo, porque a ressurreição é a vida nova. Por isso a Semana Santa se chama Semana Maior, porque nós vamos viver a Páscoa, que é a nossa ressurreição, é a nossa vida nova que Jesus nos deu. A gente não cansa de repetir isso, porque tem que entrar também na cabeça da gente, para cair no coração. Porque às vezes vem essas dúvidas, né? Eu leio uma coisa ali, eu ouço uma coisa aqui, uma pessoa faz assim, faz assado. Não, Jesus ressuscitou por mim e por você, e a vida nova está aí. Agora nós temos que caminhar nessa vida nova, e anunciando a Jesus. Você pode falar assim, não, mas peraí, tudo bem, aí você também está exagerando. Eu até acredito mesmo, eu sou católico, vivi a Semana Santa, Quaresma, estou aqui no tempo pascal, acredito que Jesus morreu por mim, ressuscitou e me salvou, e me deu uma vida nova, e eu estou vivendo essa vida nova. Agora, anunciar já é demais, né? Anunciar é coisa para padre, é coisa para freira, é para a turma aí da Canção Nova. Isso não é para mim, não. Mas, meu irmão, é para você sim. E como a gente falou aqui no programa, cada um anuncia a seu modo. Falamos aí das pessoas que colocam as TVs, rádios, nos consultórios, no mercado, um comércio que tem, para as outras pessoas assistirem. Isso é anunciar o Evangelho. Cada um anuncia do seu jeito. Como é que é o seu jeito de anunciar? Você pode até estar se perguntando, falando, então eu acredito e quero anunciar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou manter viva isso? Porque é o risco que a gente corre, sabe? De viver tão bem a Quaresma, de viver o dia da Páscoa maravilhoso, comer um chocolatinho, e depois ir voltando para a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Mas a maior coisa da nossa vida aconteceu, que a Páscoa e a ressurreição é tão grande que nós estamos vivendo isso até hoje, é o tempo pascal. Nós não podemos perder isso, não deixa isso escapar. Desde como é que eu não deixo isso escapar? A resposta é muito simples. Vida de oração. Tem que alimentar. Você tem que fazer sua parte, criatura. Porque Deus faz a dele. Fez e faz a dele. Vida de oração. Missa, como pelo menos prescreve a igreja, nos domingos e dias santos. Se possível, mais vezes na semana, sendo possível. Sua vida de oração aí privada, aí no seu quarto, aí na sua casa. A participação na sua comunidade de fé, na sua paróquia, no seu grupo aí de oração. Vida de oração. Aqui no Sorrindo para a Vida, é muito bonito que a gente faz com você, que é a meditação da palavra todos os dias. Isso faz parte da vida de oração. Muitos eu sei que já falaram sobre isso aqui, mas eu sou professor de Bíblia, né? Eu sou professor de Bíblia há mais de 10 anos, já escrevi alguns livros sobre Bíblia, dou aula ainda sobre Bíblia,
Então não tem como eu não falar com você também sobre o seu estudo bíblico. Por quê? No estudo bíblico, quando nós fazemos o estudo bíblico católico, Deus fala conosco. Essa é a finalidade de um estudo bíblico. Eu quero falar com você aqui, eu não vou ensinar você a fazer estudo bíblico. Muita gente já fez aqui. Padre Jonas é o mestre para nos ensinar estudo bíblico. Ele nos ensinou e deixou um método, que é a Bíblia no meu dia a dia. Existem outros métodos muito bons também, né? Nós recomendamos o da Canção Nova, porque aqui ele é atestado aqui. A Canção Nova nasceu também desse método de estudo bíblico. Mas eu quero falar com você sobre coisas básicas para você ler a Sagrada Escritura no dia a dia, com uma finalidade: entender o texto bíblico para poder ouvir a Deus. Porque quando você ouve a Deus e, sobretudo, coloca em prática, aí você vive essa ressurreição no seu dia a dia. Você não deixa escapar tudo que você viveu no tempo quaresmal e está vivendo no tempo agora da Páscoa. A palavra de Deus é coisa séria, minha gente. O nosso objetivo com a palavra de Deus é ler, é entender, é aprender um pouco, mas é ouvir a Deus. Deus fala. Não é à toa, vamos lá. Na capa da nossa Bíblia está escrito o quê? Bíblia Sagrada. Bíblia é a mesma raiz da palavra biblioteca. É um conjunto de livros. Aqui você tem uma biblioteca, mais de 70 livros. E com livros você faz o quê? Você lê, certo? Você vai na biblioteca pegar um livro para fazer o quê? Para botar de travesseiro? Não. É para ler. Então, Bíblia é para ler. Só que esta biblioteca, ela é sagrada. E o que significa algo sagrado? É algo santo, algo reservado, algo separado. Esta biblioteca é separada de todas as bibliotecas do mundo, porque ela é santa. Por quê? Porque Deus fala conosco através dela. Nenhum outro livro no mundo Deus vai falar com você diretamente como fala pela Sagrada Escritura, porque esta biblioteca é sagrada. E nenhuma outra é. Então nós precisamos aprender isso, né? A conversar com Deus todos os dias, para não deixar escapar na nossa vida, na correria do dia a dia, no cotidiano, escapar a força da ressurreição, que nos mantém com fé no ressuscitado, tradição de Pedro, e nos mantém firmes para o anúncio, tradição de Maria Madalena, da Galileia. Então, meu filho, começa a fazer estudo bíblico. Começa a fazer um estudo bíblico neste desejo de aprender sobre o texto que você vai ler e com o que você aprender, deixar Deus falar com você. Porque isto é o estudo bíblico católico, independente do método que você use. Existem, como eu disse, vários bons métodos. Escolha o seu, mas entenda, você está fazendo estudo bíblico não é só para um conhecimento intelectual, mas é para, conhecendo a palavra de Deus, ouvir a Deus falar com você todos os dias. Veja bem, a primeira coisa que você faz quando você pega a Bíblia é ler. Parece óbvio, mas para muita gente não é. Tem que falar isso, porque tem gente que tem preguiça. Gente, a primeira coisa, independente do método que você vai usar, você vai ter que ler, certo? Porque a Bíblia é livro, biblioteca, lembra? Aí você tem que ler. E para ler é um esforço exterior, né? Deus não tem nada a ver com isso ainda. O negócio é com você, porque é um esforço. Meu filho, você vai ter que achar um horário, achar um lugar, uma cadeira para você sentar, um papel e uma caneta para anotar. Você vai ter que ler, e tem hora que você não vai entender. É um esforço exterior, é você dizendo para você, dizendo para Deus: eu quero ouvir a Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o meu esforço, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou ler. Porque não é fácil. O corpo vai pedir para você sair, a cabeça vai tentar te levar para outros lugares, sobretudo na hora que você começar a não entender o que você está lendo, né? Mas você vai falar assim: eu vou ficar aqui, eu vou ler, eu vou entender. Por isso, esse primeiro momento, que qualquer método vai te dizer, que é a leitura, é um esforço exterior, e requer o quê? Disciplina. Porque tem gente que aí começa a não entender, e às vezes a cabeça até dói um pouquinho. Não tem problema não, toma um remedinho lá para dor de cabeça, volta. No início é assim, no início difícil, depois você vai acostumando, é igual fazer atividade física na academia. Os atletas aqui, ó, no começo, dói tudo, né? Eu falo assim, primeiro dia que você vai, só não dói uma coisa, o cabelo. O resto dói tudo.
Mas depois o corpo não vai acostumando? Costuma. Vai. É igual ler. No início também a cabeça vai doer, você não vai ficar, nós querendo sair, o corpo coça. Depois você acostuma. O corpo vai também, você vai educando, disciplina, você vai educando o corpo, vai educando a cabeça. E aí você vai ler. E aí é o segredo, porque aí às vezes a pessoa está com preguiça de ler, para entender o texto, ela já quer logo saber o que Deus vai falar para ela. Não, eu acho que Deus já está falando comigo. Não está, não está. Deus não é rápido nas coisas depressa assim, não. Deus conversa com calma, Deus é educado. Ah, não, eu acho que abriu a Bíblia, aquele negócio de sacudir a Bíblia e tirar a sorte. Vou tirar a sorte hoje. Ah, Deus leu um negócio mais ou menos, que nem sabe o que leu, Deus já falou comigo isso. E aí geralmente ela fala assim, eu acho que Deus... É porque não tem certeza, porque Deus não falou nada não. É no estudo, com calma, Deus conversa com calma, Deus senta com a pessoa. Deus não fala nada apressado, corre na correria não. Senta com ele e conversa com calma. Leia, entenda, o trabalho é seu, lembra? Só depois que você aprendeu alguma coisa sobre aquele texto, que você vai partir, que o seu método orientar, que é para reflexão, trazer o texto para o seu dia a dia, para a sua vida. De início, meu filho, é ler, é aprender alguma coisa. Vai aprender tudo? Não, porque não é para fazer prova. Você não está lendo para fazer uma prova na faculdade, na escola. Você está lendo para aprender alguma coisa sobre aquele texto, o máximo que você puder. E com aquilo que você aprendeu, aí sim você vai trazer para a sua vida. Ah, mas tem umas coisas que eu não aprendi, eu ainda estou em dúvida. Deixa anotado lá para a próxima. Mas aprendeu alguma coisa? Aprendi. A nota de rodapé me ajudou, as introduções da Bíblia aqui me ajudaram. Ah, um livro que eu tenho sobre esse texto bíblico também me ajudou. Ótimo. Então pega aquilo que você aprendeu, que aquilo está seguro. O catecismo da Igreja Católica me ajudou. O catecismo é uma bênção. Tem lá um índice bíblico. Explica praticamente a Bíblia inteira. Me ajudou a entender isso aqui. Agora que você entendeu aquela parte, pega só aquela parte e traz para a sua vida. Quando você começa a confrontar aquilo que você tem segurança, lembra? Você não vai aprender tudo numa primeira vez, mas alguma coisa você vai aprender. Essa alguma coisa você traz para a sua vida. Aí você vai trazer para a sua vida e confrontar com ela. Aí essa hora é a hora que Deus fala. Por isso que nessa hora, a maioria dos métodos chama esse momento de meditação. Isso é meditação cristã, sabia? Porque tem gente que acha que meditação é ficar sentado lá, né? Aí vai lá, abraça uma árvore, vai lá e olha para o sol. Tem nada de cristianismo nisso aí, tá? Isso aí é outra turma. Cristianismo. O que é meditação no cristianismo? Ouvir a Deus, é Deus falar com você. Meditação no cristianismo é isso. Deus falando com você. Então, se você pega aquilo que você aprendeu sobre o texto bíblico, confronta com a sua vida, Deus vai falar. Ah, vai. Aí ele vai sentar, aí ele está sentado já ali com você, aí ele vai começar a falar com você. Vai começar a falar a partir da sua vida, daquilo que você aprendeu, e ele vai começar a colocar, então, a sua vida é isso, isso e isso. Aí você está já meditando, está refletindo, está trazendo a palavra para hoje. E Deus está falando com você. E você é uma pessoa educada, não é? Se você é uma pessoa educada, quando alguém fala com você, o que você faz? Responde, né? Então, se Deus falou com você, o que você vai fazer? Vai responder a Ele. Se Deus está falando, você está respondendo, o que está acontecendo ali? Um diálogo. O que é um diálogo com Deus, minha gente? Oração. Você está rezando e nem viu aí. Também os métodos que a gente tem católicos, chega o momento da oração. E aí você reza naturalmente. Tem gente que fala assim, Denis, e é legítimo essa questão, tá? Eu não sei rezar. Eu indico estudo bíblico. Porque aí pega aquilo que aprendeu do texto, traz para só aquilo que aprendeu, que é seguro. Coloca diante da própria vida, Deus começa a falar. E automaticamente você responde. Isso é oração, você começa a conversar com Deus. Santo Agostinho fala, se a meditação da palavra de Deus te leva a louvar, louve. Se ela te leva a pedir, peça. Ou seja, quem vai conduzir a conversa? É aquilo que a palavra de Deus brotou no seu coração, aquilo que Deus começou a falar com você, a partir da palavra de Deus. E você vai respondendo a Ele. E aí, de repente, você está rezando, nem percebeu aí, oração. E quando a gente reza, a oração é sincera e a conversa é sincera com Deus, a gente contempla a presença dEle na nossa vida.
A gente sabe que Ele está ali com a gente naquela hora. A gente não tem dúvida. Tem gente que experimenta isso no corpo, assim. Não é sensação física, tá? É na alma. Mas tem gente que o negócio é tanto assim que já... Deus está aqui, não tenho dúvida, Deus está aqui. Você contempla a presença de Deus. E aí, meu filho, ninguém tira a sua fé no ressuscitado. Nenhuma conversa fiada por aí, de dizer que é só um feriado, que a Páscoa foi um negócio que aconteceu lá atrás, e agora a gente só lembra. Ninguém tira do seu coração que Jesus ressuscitou e muda a sua vida hoje. E ninguém tira a sua vontade de anunciar isso aos outros, que isso é tão bom, tão bom, tão bom, que você quer que as outras pessoas que você ama, principalmente, também vivenciem isso. Ninguém tira isso de você. Mas você não pode deixar esfriar. Você tem que manter o seu coração aquecido, você tem que manter esse diálogo com Deus. Você tem que manter esse diálogo com Deus através da palavra dEle. Ele fala através da palavra dEle. Conversa com Deus, é uma conversa. E é uma conversa maravilhosa. Porque Deus, você pode achar assim, mas Deus olha para mim, Deus tem interesse na sua vida nos mínimos detalhes. Por isso que Ele quer conversar com você todo dia. Por isso que na hora que você confronta a palavra de Deus na sua vida, Ele vai falar um monte para você, um monte de coisa bacana. Vai te corrigir também. Mas vai te ajudando, vai conversando com você. E você vai dialogando com Ele. Porque Ele tem interesse nos mínimos detalhes da sua vida. Deus te ama. E quando você vive isso, você ainda quer dizer para os outros, ô gente, olha, estou vivendo um negócio aqui, que vocês, arrumei uma amiga aí que vocês não têm ideia. Se eu fosse vocês, eu ficava amigo dele também. Isso é anunciar. Isso é maravilhoso. Lá no século, há 10 séculos atrás, 10 séculos atrás não, menos um pouco, mas há muitos séculos atrás, uns 8, século 12 isso, pronto, lembrei. Um monge sistematizou isso tudo. E a partir dali começaram os estudos bíblicos na igreja. Desse jeito. Os métodos que a gente tem hoje, católicos, eles se baseiam em algo que a igreja já faz, gente, há muitos séculos. Então, o estudo bíblico oracional, como a gente propõe, ele é real na igreja há muitos séculos. Tantos santos já falaram disso. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, não. Porque aí sim, nós vamos poder falar como os discípulos de Emaús. Porque o que Jesus fez quando eles duvidaram? Lembra que eles duvidaram? Eles estavam na dúvida. Nossa, as mulheres até falaram que viram os homens resplandecentes lá e que Jesus ressuscitou. Pedro até foi lá, mas não sei. O que Jesus fez com eles em seguida? Jesus falou assim, olha, vocês estão meio lento aí, hein? Estão meio sem inteligência. Jesus é educadinho, né? Pode chamar a gente de burro. São sem inteligência. Ele falou assim, ó, vou explicar para vocês toda a Escritura. O que Jesus fez? Um estudo bíblico com essa turma. Caminhou com eles, né? Explicou a palavra de Deus. Eles, né? Foi caminhando com eles por toda a Sagrada Escritura. Falou dos profetas, e diz o texto, explicou-lhes todas as Sagradas Escrituras, as passagens que se referiam a ele. E aí foi fazendo um estudo bíblico com essa turma. Por isso que no final eles dizem, né? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras. É isso que acontece quando a gente faz um bom estudo bíblico. Arde o nosso coração. É isso que contempla a presença de Deus. A gente não tem dúvida, na fé, que Jesus ressuscitou, que Jesus nos salvou, nos dá uma vida nova, hoje. Que Deus fala conosco hoje pela sua palavra. Que nós somos chamados a anunciar isso. Porque foi isso que os discípulos fizeram, os discípulos de Emaús. Depois que Jesus fez o estudo bíblico com eles, que eles perceberam que o coração deles ardeu, o que eles fizeram? Nós acreditamos. Eles foram lá e deram testemunho. Foram lá nos discípulos. Olha, é verdade, Jesus ressuscitou. Ele falou conosco. Eles, pela fé, acreditaram em Jesus. E anunciaram esse Jesus. Eu falei que essa maneira de estudar a Bíblia, né, que nós temos na Igreja Católica, de fazer um estudo oracional e tantos métodos bons hoje para nos ajudar, isso foi sistematizado há séculos atrás. E o monge que primeiro sistematizou, já era aplicado, mas colocou assim, num jeitinho de fazer, assim, numa receitinha de bolo, ele diz o seguinte, falou, olha,
Para você que está começando agora, começou a ler a palavra de Deus. A leitura, começar a ler, ter interesse, é dos principiantes, ou seja, quem começou agora. Então, se você nunca fez o estudo bíblico, começa. Tudo você tem que começar, dar o primeiro passo. Seja um principiante. Começa. Agora, se você já está lendo o texto bíblico e já está conseguindo ouvir a Deus falar com você, o monge diz que você já progrediu. Você já lê e já consegue ouvir o que Deus está falando para você. Agora, se você já lê, já ouve o que Deus está falando com você e já conversa com Deus na oração, você já é um fervoroso. Você já tem fervor, você já tem desejo, você já quer logo fazer seu estudo bíblico para se encontrar com Deus, para falar com Ele, para conversar com Ele. Você já descobriu essa amizade, que não tem outra igual. Agora, se você já lê, se você já consegue ouvir o que Deus fala para você, se você já dialoga com Deus, já conversa com Ele na oração, e não tem dúvida da presença dEle, já experimenta a presença dEle, já contempla a presença de Deus, você é bem-aventurado, meu filho, você já é mais feliz que qualquer um nessa terra, você é feliz, vai dizer monge Guido. Você é verdadeiramente feliz, você encontrou a verdadeira felicidade, vai dizer monge Guido. Por isso que o caminho com a palavra de Deus é um caminho de felicidade. Não tem problema ter dúvida. Os discípulos de Emaús tiveram. Não tem problema ter medo de anunciar. Os discípulos de Emaús tiveram. Mas nós precisamos vencer isso. Como também os discípulos de Emaús venceram, através de Jesus ensinando a eles a Escritura. E deles, a partir deste momento, contemplarem a presença de Deus. Ardia o nosso coração. E assim anunciaram aos outros. Jesus verdadeiramente ressuscitou, nós acreditamos nisso. Discípulos, Jesus ressuscitou mesmo, nós o vimos. Ele nos ensinou as Escrituras. Nós precisamos anunciar isso aos outros. Nós estamos aqui anunciando e testemunhando. Jesus ressuscitou. Aleluia.